Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 30 de março de 2024. Primeira Crônicas 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Isa, Hebron e Uziel. Arão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisuá. Abisuá foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraias, e Zeraias foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Ahimaaz, Ahimaaz foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã, Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Salum, Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Zeraias, e Zeraias foi pai de Jeozadaque. Josadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que Deus levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão, Izá, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido, pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Azir. Azir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. Ebiasaf foi pai de Azir. Azir foi pai de Tarte. Tarte foi pai de Uriel. Uriel, pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Sofai, e Sofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, e Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simei, Simeia foi pai de Augias, e Augias foi pai de Azaias. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezaram nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes de o rei Salomão construir o templo. São esses os que ocupavam esses cargos. Do grupo de famílias de Coate, Herman, o regente do primeiro coro, era o filho de Joel, e Joel era o filho de Samuel. Samuel era o filho de Eucana. Eucana era o filho de Jeroão. Jeroão era o filho de Eliel. E Eliel era o filho de Toá. Toá era o filho de Zufi. Zufi era o filho de Eucana. Eucana era o filho de Maate. Maate era o filho de Amassai.
Amassai era o filho de Eucana, Eucana era o filho de Joel, Joel era o filho de Azarias, e Azarias era o filho de Sofanias. Sofanias era o filho de Taate, Taate era o filho de Azi, Azi era o filho de Ebiasef, e Ebiasef era filho de Corá. Corá era filho de Izá, Izá era filho de Coate, Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Mical, Mical era filho de Baazéias, e Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni, Etni era filho de Zera, e Zera era filho de Adaias. Adaias era filho de Etã, e Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era o filho de Quis, Quis era o filho de Abide, e Abide era o filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias, Asabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissuá. Abissuá foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraias. Zeraias foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Amaias. Este é o território que foi dado ao grupo de família de Coate, descendente de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dadas a Calebe, filho de Jefone. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jate, Libna, Estemoa, Ileim, Debe, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagem que ficavam ao redor delas no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, famílias por famílias. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Náftali e Manassés do leste, na região de Baza. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas aos grupos de famílias de Merari,
família por família. Desta maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem, cidades e as terras de pastagem que ficam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, alguns receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa, Gerzer, Joquimeão, Bet-Oron, Ajalon e Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam a cidade de Aner e Bileão, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golon, na região de Baza e Astarote. No território de Isacar, Quedes de Daberate, Ramote e Anem. No território de Azé, Masal, Abidom, Rocoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabo. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jarze. Primeira Crônica 7. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Siron. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Isbizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No templo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho, chamado Israías, e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Orim, Jerimote, Abias, Anatote e Alemente. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos,
Geus, Benjamim, Eude, Quenana, Zetã, Tassis e Aizaa. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Umpim também eram desta tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Gerse e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Marquim. Marquim foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Umpi e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquim se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Marqui, teve 2 filhos, em que eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquem. Ulão foi pai de filho chamado Bedão. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maiquim e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isodor, Abiezer e Malcla. Sêmida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Liquim e Anião. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Taate, Taate foi pai de Eleada, e Eleada foi pai de Taate, Taate foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela, eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim e seu pai chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolados. Depois ele teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seera. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzim-Seera. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Resef, Resef foi pai de Tela, e Tela pai de Taã. Taã foi pai de Ladã, Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elisamá. Elisamá foi pai de Num, e Num pai de Josué. O território que eles recebem e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gerze, e as cidades que ficavam ao seu redor, desde o território também faziam parte de Siquém, e Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Azé. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Zera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bizavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflet, Somer e Otão.
e de uma filha chamada Suar. Saflet também foi pai de 3 filhos, Pasaque, Bimal e Asvat. Some seus irmãos foi pai de 3 filhos, Roga, Gelba e Arã. Otam, seus irmãos, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Celes e Amalo. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnef, Sual, Beri, Ina, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefane, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Araniel e Rízia. Todos estes foram descendentes de Azé. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados entre os descendentes de Azé. Havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônica 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Aara, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adá, Gera e Abiúde, Abizoá, Naamã, Aoar, Gerá, Sefufa e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uza, e Aiude foi o chefe deles nesta mudança. Saaraim se divorciou das suas mulheres, que se chamavam Zin e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Mesa, Malca, Jeú, Zaquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saraim também teve 2 filhos com suas mulheres, com sua mulher Uzi. Os nomes deles eram Abiúde e Eupar. Eupar foi pai de 3 filhos, Eber, Missã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gade. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éden, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Epau estavam Zebadias, Mesulã, Ezequir, Ebe, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estava Jaquim, Zique, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zirate. Entre os descendentes de Sazaque estava Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elã, Antotias e Ifitideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estava Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali.
A sua mulher se chamava Maaca, e os seus filhos mais velhos Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequé e Miclote, o pai de Simea. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Néfer foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareias e Acás. Acás foi pai de Joada, e Joada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zirim. Zirim foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleazar, e Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bucron, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Gels e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônica 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isto foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdote, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filhos de Judá, foi Utai, filho de Amiúde, neto de Orim. Entre os seus antepassados estavam Irim e Bani. O líder dos descendentes de Sela, filho de Judá, foi Asaias, que era o chefe de sua família. O líder dos descendentes de Zera, filhos de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulam, neto de Odavias e bisneto de Azenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, e neto de Micre. Mesulam, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujo nome estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Gedaías, Jeoiarib e Jaquim. Ali moravam também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulam, bisneto de Sadoc, trisneto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulam, trisneto de Mesilemite e tetraneto de Ismer. Havia 1.660 sacerdotes que eram chefes de famílias.
Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Azub, neto de Asricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de família de Merari, Baquebaca, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Azar e neto de Eucana, que morava nas terras que pertencia à cidade de Netofa. Morava em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salu, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles, desde aquele tempo até hoje. Membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salu, filho de Core e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de família de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados havia sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor naquela época. Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde morava o rei Davi e o profeta Samuel, e que havia colocado os antepassados deles neste cargo de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se reservavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas, eram responsáveis por este trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-los e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto todas as vezes que estes objetos eram usados. Eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados, da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho do mais velho de Salu, do grupo de famílias e de Corá, era encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes destas famílias moravam
nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados nos seus serviços de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, o seu filho mais velho se chamava Abidor, e os outros eram Zu, Quis, Baal, Ner, Nadab, Jerdô, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simea. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias, dos seus grupos de famílias. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribe Baal e Meribe Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acasas. Acasas foi pai de Jaera, e Jaera foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zirim. Zirim foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Eleazar. E Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocro, Ismael, Zearias, Obadias e Ana. 1 Crônica 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Giboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estava o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tira a sua espada e me mate, para que estes filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar os mortos, as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Giboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes em Gileade soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus
e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o rei a Davi, filho de Jesse.